Um crente pode namorar um não crente? Um evangélico pode namorar um católico, um umbandista, um cristão e uma espírita? Tem como dar certo? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Thiago Gonçalves, eu sou estudante de teologia, sou líder de jovens e hoje eu vim falar sobre esse tema muito importante. Jugo desigual, namoro evangelístico. Esse é o tema de hoje. Já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e bora pro vídeo. A primeira coisa que eu acho importante a gente entender é que namoro é para casar e que casamento é para sempre. Se você já começa a namorar pensando em terminar, tem alguma coisa errada. E eu não sei vocês, mas quando eu fui procurar uma pessoa para namorar, eu procurei uma menina bonita, cheirosa, com um corpo bonito, por que não? Que fosse legal, divertida, legal de trocar ideia. Talvez você que está aí assistindo esse vídeo seja solteiro e também esteja procurando alguém com essas características, né? Com essas qualidades. E tudo bem. Mas se você, assim como eu, é cristão, tem uma característica que deve estar acima de todas essas características e de qualquer outra característica, que é a pessoa ser cristã. A principal característica da sua futura esposa não é ela ser linda, ter um corpo maravilhoso, porque isso não basta. A principal característica do seu futuro marido não é ser rato de academia, ter um sorriso bonito e até coisas de valor como ser respeitoso e honesto. Ah, ele é tão engraçado, ele é trabalhador. Isso não é o suficiente. A principal característica do seu futuro cônjuge deve ser a fé em Jesus. Lembrando que não é só a pessoa ser da igreja, porque tem muita gente na igreja que não presta para namorar, mas é a pessoa ter uma fé verdadeira e genuína em Cristo. Não adianta nada a pessoa ser boazinha, só que não ser uma discípula de Jesus. Não é errado você querer alguém com todas essas características que eu falei, só que elas não podem ser o fator principal. Ai, a pessoa é muito linda, ela é muito legal, ela tem tudo a ver comigo. Ela só não tem Jesus. Aí complicou. Ah, mas só falta Jesus. Então falta o mais importante. Ah, ele é lindo, mas ele usa droga. Ele é engraçado e simpático, mas ele espanca a mãe dele. É um defeito, mas é um defeito que é suficiente para destruir todo o resto. Talvez você esteja me achando um pouco radical, né? Um pouco agressivo nesse posicionamento, mas para e pensa um pouco. Como você, cristão, quer passar o resto da sua vida com alguém que os valores e os princípios não são cristãos. Como você, que tem Jesus como prioridade, vai dividir a vida com alguém que não tem Jesus como a sua prioridade. Fora vários desafios e dificuldades práticas que a gente pode citar aqui. Seu envolvimento na igreja vai ser abalado. Sua frequência em células, em retiros, em estudos vão ser prejudicadas. Essas coisas não vão ter a mesma facilidade que teriam se vocês dois participassem juntos. O dinheiro não vai ser só seu, o dinheiro vai ser dos dois. Então talvez gere conflitos quando você quiser investir financeiramente na igreja. Quando você quiser fazer ofertas, doações. Uma coisa é ser amigo, né? Eu tenho um amigo espírita, eu tenho um amigo bandista. Agora, quando se trata de construir uma vida com a pessoa, de vocês dividirem, compartilharem tudo que vocês têm e são, como você vai fazer isso com alguém que não crê da mesma forma que você crê? 2 Coríntios 6, do 14 ao 16, é um texto que fala sobre o jugo desigual. Mas o que seria um jugo? É jugo, não é jugo, não, tá? É essa peça de madeira que você está vendo aí na tela e ela é usada para atrelar dois bois, fazer com que ambos andem juntos para cumprir determinada tarefa. Agora vamos supor que de um lado do jugo tem um boi. Só que do outro lado tem um jumento. O que vai acontecer? Vai dar ruim. Eles não vão conseguir dividir o peso de forma equilibrada. Eles juntos não vão conseguir cumprir a tarefa que foi designada para eles com sucesso, porque o jugo está desigual. Da mesma forma, é um casamento de um crente com um descrente. O que muitos não sabem é que o contexto que o texto foi escrito não se tratava do contexto matrimonial. Mas o exemplo se encaixa muito bem, se encaixa perfeitamente também para situações matrimoniais. E mesmo que você ache que não, existem outros versículos que apoiam e defendem essa ideia. Existem outras passagens bíblicas que mostram que Deus não se agrada dessa escolha. Abraão fez questão, na verdade praticamente exigiu, obrigou, que a esposa do seu filho Isaac fosse uma mulher crente. Mais para frente, em Deuteronômio 7, do 3 ao 4, nós vemos as orientações de Deus para que o povo israelita não se casasse com os cananitas.
Esdras 9 é mais um exemplo. Malaquias 2:11 mostra que foi uma desonra para Deus quando os homens de Deus se casaram com mulheres que adoravam a outros deuses. Provérbios 31:30 diz que uma das características da mulher virtuosa é ser uma mulher que teme ao Senhor. Você, homem de Deus, como você vai se casar com uma mulher que não é uma mulher virtuosa, que não é uma mulher que teme ao Senhor? Em Efésios 5:25, diz para o marido amar a sua esposa, assim como Cristo amou e se entregou pela igreja. Mulher de Deus, como que um homem descrente vai amar você como Cristo amou a igreja, se ele não ama a Cristo e muito menos a igreja? E Amós 3:3 diz, como duas pessoas andarão juntas, se elas não estiverem de acordo? Como caminharão juntos o boi e o jumento? Comunhão pode ter a luz com as trevas? Como haverá a harmonia de Cristo com o maligno? Como será um casamento de um crente e um descrente? Um cristão sempre deve optar por estar com alguém que acredita da mesma forma que ele. Eu, por exemplo, já namorei uma menina hinduísta, uma menina que acreditava no Deus com cabeça de elefante lá da Índia. E também já namorei uma católica, não praticante, mas católica. E adivinha? Deu errado. Pessoas legais, muito, super gente boa. Porém, o modo de ver e viver a vida não batia. Não tinha como dar certo. Eu queria uma namorada para me acompanhar nos cultos, para estar comigo ali na igreja, servindo e tudo mais. E com elas não rolava isso, né? Eu tinha que implorar para elas irem para a igreja e elas não queriam ir. Então não fazia sentido. Lembrando que eu não tenho nada contra elas, tá? Mas eu tenho algo contra o relacionamento que um dia existiu entre nós. Por quê? Porque esses relacionamentos não me agradavam? Não, eles até me agradavam na época, mas eles não agradavam a Deus. E sabe o que vai me agradar mais? Se você deixar o seu like aqui embaixo no vídeo e também me seguir lá no meu Instagram, @www.thiagobr. Me segue lá. Ah, Thiago, com a hinduísta tudo bem, né? É algo completamente diferente do cristianismo, mas até com a católica dava conflito? Dava. Por exemplo, a gente ia falar sobre o nosso futuro juntos, sobre o nosso casamento, e o problema já começava na cerimônia. Quem vai fazer a cerimônia? Um padre ou um pastor? Vai ser na igreja evangélica ou na igreja católica? O filho vai ser batizado bebezinho ou quando crescer? Ele vai fazer EBD, Escola Bíblica Dominical, ou vai fazer catequese? No domingo, vamos todos juntos, a nossa família, para o culto ou para a missa? A gente vai ensinar para a criança só o Pai Nosso ou o Ave Maria também? Eu acho que essa é uma das partes mais complicadas, a criação dos filhos. Talvez seu companheiro de outra religião vai falar para os seus filhos que algo certo para Deus é errado, ou que algo errado para Deus é algo certo. E tudo isso gera confusão, né? Rebuliço, furdunço. Ah não, mas eu vou evangelizar ele. Esse é o chamado namoro evangelístico, ou casamento missionário. O grande problema é que garantia você tem que a pessoa vai aceitar Jesus? Nenhuma. Ai, mas eu vou converter ela. Primeiro, quem converte não é você, quem converte é o Espírito Santo. Você não tem o controle disso e talvez, infelizmente, essa pessoa nunca se converta. Pode dar certo? Pode. Tem casos, testemunhos de namoros evangelísticos que deram certo? Tem. É claro que tem histórias que deram certo e que bom, né? Glória a Deus por isso. Mas são casos isolados. É um caso que deu certo no meio de vários outros que deram errado. De vários outros que terminaram em divórcio ou até mesmo com um não cristão tirando o cristão da igreja. Que é bem mais fácil, na verdade. É mais fácil você ir para ser o evangelizador e ser desvangelizado. Você acha que vai fazer um convertido, mas pode acabar saindo corrompido, abandonando a sua fé. Nós vimos isso na própria Bíblia, né? Com o exemplo de Salomão, que se desviou, que se distanciou de Deus por causa de suas paixões, né? Pelas suas mulheres de outras religiões. Já estava errado porque estava no plural, né? O cara tinha mulheres, esposas. Se fossem várias esposas crentes, já estava errado, já. Agora, de outras religiões ainda, aí não, aí lascou de vez. Então, o romance é uma maneira não inteligente e perigosa de evangelismo. Porque a pessoa está envolvida com você e não com Deus que você está adorando. E eu sei que por trás disso existe um desejo sincero de você querer ganhar essa vida para Jesus. Eu sei porque eu passei por isso, eu tinha esse mesmo sentimento que era sincero pelas ex que eu tive, né, que tinham outras religiões. E eu tive 5 namoradas, hein, gente? Eu sou experiente em relacionamento, por isso eu tô falando aqui, eu sou
sou vivido. Na minha primeira namorada eu ainda não era crente, aí vieram esses 2 namoros aí com a hinduísta e com a católica, quando eu estava nesse meu processo de conversão. Então eu ainda estava muito imaturo nesse meu processo e era evangelístico mesmo. Ó. Na época eu até comprei esse livro aqui, que é Compreendendo o Hinduísmo, para entender um pouco mais de como a cabeça dela funcionava, né? No que ela acreditava. Eu me dediquei, eu me esforcei para entender e tudo mais. Inclusive, hoje em dia, ela não é mais hinduísta. Se eu não me engano, ela é do candomblé agora. É sério. Mas, apesar do meu esforço, da minha dedicação, né, não foi o suficiente, deu errado. Passados esses 2 namoros evangelísticos, percebi que isso não dava certo e minhas 2 últimas namoradas já foram meninas evangélicas. Mas com essas 2 meninas que não partilhavam da mesma fé que a minha, hoje em dia eu vejo que eu fui muito mais levado pelo lado carnal do que pensando na parte espiritual, sabe? Eu fui muito mais pelo lado emocional do que o racional. E dou graças a Deus por ter dado errado, né? Na época não, na época eu fiquei triste, chorei e tudo mais, não queria, foram elas que terminaram comigo, inclusive, nem fui eu. Mas hoje eu vejo que foi um cuidado de Deus e que bom que deu errado, porque se não desse errado naquela hora, ia dar errado lá na frente depois, entendeu? Porque não tinha como dar certo, gente, não tinha. Então eu tive que aprender a ser um evangelista sem segundas intenções. Eu tive que parar de ser um missionário safado. E me conformei em querer ganhar a vida delas para Jesus, sem ganhar elas para mim, né? Talvez se tivesse continuado só na amizade, esse evangelismo, inclusive, teria dado muito mais certo. Ah, mas eu sou crente e eu já sou casada com um descrente. Eu devo me divorciar, então? Não. E nós vemos isso lá em 1 Coríntios 7. Talvez você esteja nessa situação porque você errou mesmo, né? Ou talvez porque quando você se casou, você também era descrente, só que você acabou se convertendo depois que já estava casado. Então, se você é solteiro, ainda dá tempo de você arranjar alguém com os padrões, né, que Deus estabelece e deseja. Se você namora um descrente, dá tempo de você terminar esse namoro. Mas lembra do que a gente falou lá no começo? Casamento é para a vida toda. Então você já casado deve persistir e orar para que seu cônjuge também venha a se converter. Mas então, fora esse caso, casamento não faz parte de missões. Se você ainda não chegou no casamento, resolve isso antes. A decisão de viver um relacionamento com alguém passa pelos propósitos que Deus tem para vocês juntos. O casamento foi feito para os 2 buscarem a Deus juntos e buscarem o mesmo Deus, tá? Importante destacar. A união do casamento não é só física, mas é espiritual. Deus está querendo salvar a gente de problema. Essa é a verdade. Já é difícil quando os 2 são crentes. Imagina um sendo e um não sendo. Você vai arrumar para sua cabeça para quê? Deus aconselha você a não passar por esse tipo de conflito. Isso porque Ele é um pai que te ama, um pai que se preocupa, um pai que zela para que tudo corra bem na sua vida financeira, na sua vida amorosa, com você e nos seus relacionamentos. Então não leva a mal não tudo que foi falado nesse vídeo, o que a Bíblia fala, o que Deus te aconselha, mas leve em consideração. Se você diz crer e quer estar com uma pessoa que não crê, talvez você também precise de evangelização. Porque na sua cabeça, essa questão não está tendo a importância que ela deveria ter. Você não vai encontrar alguém que pense exatamente igual a você. Está procurando alguém que pense exatamente igual, já desiste. Mas é muito importante estar de acordo, pelo menos nos assuntos fundamentais. E a fé em Jesus e a obediência à Bíblia é um assunto fundamental, porque afeta a vida toda. É a partir dessa decisão que você vai tomar todas as outras decisões da sua vida. É a base. E a minha oração é que eu e você possamos viver somente aquilo que Deus quer que a gente viva. E você, o que você acha disso? Comenta aqui embaixo nos comentários, deixa aí a sua opinião, a sua interpretação, que eu vou ler e responder vocês. Também deixe seu like se você gostou, seu dislike se você não gostou também. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que estão vivendo o jugo desigual, com pessoas que concordam e defendem o namoro evangelístico. Manda para ela que ela está precisando, manda no grupo da igreja, manda no grupo de jovens, compartilha com alguém solteiro para que ele não venha tomar decisões equivocadas, para que ele venha ser assertivo na hora de escolher alguém. Ajude isso, seja um bom amigo, manda esse vídeo para essa pessoa. E o mais importante de tudo, se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre chegar a notificação para você quando sair um vídeo novo aqui no canal. O último conselho que eu deixo, uma última dica é: busque o seu pastor, o seu líder local para se aconselhar se você estiver vivendo um namoro evangelístico, um jugo desigual. Também, antes de buscar qualquer relacionamento,
busque sempre ter o seu relacionamento com Jesus, porque a partir do seu relacionamento com Jesus, todos os outros relacionamentos vão fluir melhor, com certeza. Beijo pra vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe. Tchau. Coloca a primeira imagem aí. Só tem uma? Mas eu coloquei 3. Mas qual imagem que tem? É só do negócio? É dos bichos? É a que tem 2 boi? Tá, pode pôr ela então. Não é 2 boi isso! Acabou com a minha pregação. Imagina um boi aqui. Isso, meu Deus. Isso aqui é o jugo, tá vendo essa peça aqui, esse objeto? Aí o que acontece? O que você põe? Você põe o boi de um lado aqui e você põe o boi do outro lado. Pra quê? Pra carregar, pra eles dividirem o peso. E aí fica bem dividido, os dois dividem o peso, suportam e caminham juntos e conseguem realizar o que eles foram, o propósito deles de ser feito. Agora, se você põe o boi e o jumento, põe a terceira imagem aí, já tá. Aí fica o quê? Um jugo desigual. Olha aqui, porque o boi é maior que o jumento. Olha o burrinho como fica. Você quer acabar com a minha pregação mesmo, né? Impressionante. Ele não vai ser forte o suficiente como um boi. Então tem o boi e o jumento. Ó, esse é o jugo desigual.